Olá, meu nome é Rodrigo Noivo Leles, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pelotas e venho apresentar o trabalho chamado Improving the Energy Based DPA-DEMA Attack Flow Pre-Processing Performance Side Channel Attacks. Bom, sumário da minha apresentação, então eu tenho introdução, recodificação, resultados e conclusões. Bom, é sabido que certos tipos de informação, assim como senhas e dados bancários, exigem um grau de proteção que até certo tempo atrás era oferecido através de algoritmos criptográficos, né? Em contrapartida, a gente tem a criptoanálise, que visa quebrar essa criptografia e obter os dados anteriormente protegidos, né? Contudo, com o avanço da microeletrônica, uma nova classe de ataques surgiu, que são os ataques a canais laterais, né? Eles exploram a informação vazada de um hardware que está implementando essa criptografia. Dessas características físicas, a gente destaca potência, onde a gente tem o Differential Power Analysis, o DPA, e a radiação eletromagnética, onde a gente tem o Differential Electromagnetic Analysis, ou DEMA. Bom, os ataques DPA ou DEMA têm um fluxo aproximado como o da parte direita aí da figura, onde a gente tem primeiro a aquisição dos traços do consumo, uma possível etapa de pré-processamento. Depois esses traços são separados de acordo com as hipóteses de chave, são feitas médias aí desses traços e finalmente a diferença das médias, né? Se a gente encontrar então um pico nesses traços de diferença das médias, a gente encontra a localização exata e qual é a chave criptográfica. Essa etapa de pré-processamento, então, é o meu estudo de caso, onde a gente tem uma etapa de extração das assinaturas-alvo dos ataques, uma etapa de subamostragem e, por fim, uma etapa de cálculo da energia desses traços. É interessante a gente notar que, para que esses ataques DPA e DEMA tenham sucesso, os traços têm que estar bem alinhados no tempo. Então, aí na parte esquerda da figura, eu trago aí traços alinhados na parte superior dessa parte da figura, onde a gente pode ver que os traços são exatamente alinhados aí, são dois traços diferentes, mas estão bem alinhados. E na parte de baixo eu trago traços desalinhados, né, onde a gente já vê diferenças entre um traço e outro. Ou seja, o desalinhamento desses traços aí são causados através de contramedidas, por exemplo. Então, o meu estudo de caso aí traz algoritmos onde a primeira etapa é a extração das assinaturas. Então, onde de um traço inteiro, um traço completo, eu busco extrair a parte da execução do algoritmo, né, que é essa parte aí que está destacada aí na figura. Para isso, esse algoritmo tem algumas etapas, como a definição de alguns parâmetros, como o limiar e o início da varredura do traço, a transformação do traço completo, onde cada amostra é elevada ao cubo, depois uma comparação através de um limiar com cada uma das amostras do traço. Então, essas duas etapas aí, eu preciso fazer uma varredura no traço completo, então isso implica em laços de repetição, que podem ser otimizados. Bom, com essas partes eu consigo extrair o ponto inicial e, através da frequência do traço, consigo calcular o ponto final. Então, eu executo a extração da assinatura. A etapa seguinte é a etapa de subamostragem, né? Então, onde eu vejo o tamanho da menor assinatura extraída na etapa anterior, e aí eu vejo qual que é o tamanho da minha assinatura atual e retiro alguns pontos dela para que todas as assinaturas fiquem com o mesmo tamanho. Dá para ver que isso exige também uma varredura do traço, o que implica também laços de repetição. Novamente, podem ser otimizados. A última das etapas do meu fluxo de pré-processamento é o cálculo da energia, onde cada uma das amostras, depois de terem sido extraídas e passadas por uma etapa de subamostragem, elas são então divididas em segmentos. Cada um desses segmentos é feito o cálculo da energia dos pontos que englobam esse segmento. É uma soma quadrática aí de cada um dos pontos. E, novamente, a gente tem também, nessa etapa do fluxo, a gente tem uma varredura do traço, e implicando novamente em laços de repetição. Podem ser paralelizáveis, podem ser otimizados. Bom, a recodificação, originalmente esses algoritmos foram escritos em MATLAB, que é uma linguagem interpretada, foram recodificados para C, que é uma linguagem compilada, e com isso a gente já teve uma boa redução no tempo de execução desses algoritmos. Além disso, né, as partes identificadas ali como laços de repetição foram paralelizados através das diretivas do OpenMP, né? Então, com isso a gente teve uma redução maior ainda
no tempo de execução desses algoritmos. Aqui eu trago um exemplo, né, então daquela etapa de cálculo da energia, dos traços, onde originalmente a gente tinha o algoritmo implementado em MATLAB, e depois a gente fez essa recodificação para C e ainda assim utilizando as diretivas de processamento paralelo da OpenMP, assim como está mostrado aí na figura. Bom, com isso eu tive resultados aí em cada uma das etapas. Então, a etapa de extração da assinatura, eu tive a maior redução, onde eu reduzi o tempo de execução em 78,53%. A etapa de subamostragem, eu tive 69,23% de redução do tempo de execução. E a etapa de energia reduziu em 30,52% o tempo de execução. Bom, então com isso a gente pode concluir que a etapa de pré-processamento do fluxo de ataques, ela é muito custosa computacionalmente, porque são muitos traços que eu preciso processar para fazer o ataque. E a recodificação desses algoritmos de uma linguagem interpretada para uma linguagem compilada, e ainda mais com as técnicas de processamento paralelo, conseguiram uma boa redução no tempo de processamento desses algoritmos, né? E aí, através dos resultados, a gente pôde ver que todos os estágios tiveram redução no tempo de execução, e aí eu consegui uma redução máxima de 78,53% em termos de execução na etapa de extração das assinaturas. Bom, é isso. Então eu agradeço, fico disponível a perguntas.